vamos falar de Brasil, Vamos falar de Brasil, o mundo... assim. Por falar nisso e por falar em Brasil, sabe que o Monark quase foi um sócio, né? Ah, é? A gente abriu uma loja de camiseta. Ah, é verdade! A É Piticas, que é uma loja de camiseta que vende roupa de anime. Ah, E aí legal. a gente ia abrir bem no início de 2020. Putz. Ainda bem que a gente não abriu, né? Nossa, cara, a gente ia estar hoje preso de tanta dívida trabalhista. Que a gente Endividado pra A caralho. gente ia estar hoje, cara. Nossa, sério, ia estar bem triste a nossa situação. A gente Mas ia esse estar- não é um Que bom que projeto a que gente- pode ser retomado? Ah, não sei, cara. Vocês precisam ajudar a Agora, economia brasileira. depois desse quase desastre... Eu não quero mais ter empresa, mano. Que isso? Os empreendedores são os heróis nacionais. Ah, então deixa os caras ser herói. Eu não quero ser herói porra nenhuma, não. Ter é empresa o- é um inferno. O famoso não sou besta pra agora- agora onda de herói. Sou É. vacinado, sou cowboy. Cowboy fora da lei. Mas é isso que a gente precisa resolver. Assim, não é possível que pessoas jovens, cheias de boas ideias, olhem para o país e falem, porra, eu não quero pôr essa minha ideia em prática porque é muito burocrático, eu vou ter um monte de problema trabalhista, esse é o país que não vale a pena. Aí você olha para o Brasil e aí você constata que a gente vive uma realidade deprimente como nação que olha para os seus filhos esperando ou tendo certeza que os filhos terão uma vida pior do que nós tivemos. É verdade? E esse é o sinal da nação que não evolui. Você olha, por exemplo, para os Estados Unidos. Lá, o jovem tem acesso à educação pública de altíssima qualidade. Sim. Você pode escolher dentro da sua escola se você vai vai fazer matemática avançada ou se você vai fazer matemática básica. Isso depende de você, da orientação que você tem em casa, do que você quer fazer da sua vida. Uhum. Se você quiser ser um bilionário, você trabalha, você vai ter oportunidade. Se você vai ser ou não, vai depender da sua competência. Agora, e a sociedade americana passa uma mensagem para a gente importante da gente observar. Lá você tem essa oportunidade igual para quase todos, né? Nunca é 100%, mas enfim, você tem uma camada imensa da população que tem uma oportunidade de ser o que elas quiserem. O American Dream. E aí você percebe o seguinte, mais de 95% da população americana não quer ser bilionária. Eles querem viver uma vida boa. Querem ter uma casa financiada em 30 anos que eles sabem que eles vão poder pagar, porque eles não têm preocupação em ficar desempregado por longos períodos. Eles querem ter uma educação boa para os filhos que eles sabem que vão ter, porque as escolas públicas são de qualidade, são infraestrutura maravilhosa. E aí eles têm condição de se preocupar com o legado. Como é que a gente melhora o Estado para que o Estado atrapalhe menos os meus filhos? Uhum. E aí você já está num outro patamar. Quando a gente olha para o Brasil, a gente cresce não esperando nada do Estado e, ao contrário, a gente cresce esperando que o Estado nos atrapalhe, como ele atrapalhou vocês dois colocarem a ideia de vocês em prática. Verdade. E aí... Foi a pandemia também, né, no Não, caso. sim, mas poderia ser uma ideia, não vamos fazer agora, mas vamos fazer depois. Sim. Entendeu? E você sempre... não vale a pena. E aí o que acontece? Você tem o jeitinho brasileiro. Por que existe o jeitinho brasileiro? Porque aqui a gente tem que se virar. Tudo atrapalha, a gente não tem perspectiva de se dar bem na vida, jogando dentro da regra do jogo. Uhum. Então, o contrabando que você tem que ir lá no Paraguai comprar roupa para vir vender, é você comprar o vídeo ou o jogo pirata porque você não tem dinheiro para comprar. É a economia e dos pagar. bicos, né? Entendeu? Então, essa é a realidade brasileira. Como é que você muda isso? Primeiro com a educação. Olha o que aconteceu com o Vietnã. O Vietnã saiu de uma guerra pesadíssima, destruiu o país. O Vietnã vai passar o Brasil como força econômica. É mesmo? Caralho, tá benzão assim. E sabe como é que o Vietnã fez isso? Investindo em educação. O governo do Vietnã paga para um número grande de alunos estudar nos Estados Unidos, na Europa, em outros países e voltar para lá. Eles têm incentivo para voltar e oferecer aquele conhecimento para o desenvolvimento do país deles. Pode crer. E isso está funcionando e eles estão avançando. Uhum. E qual é o exemplo que a gente tem aqui? O Kim é presidente da Comissão de Educação. Sim. Entendeu? Aqui a gente está repassando 50 centavos por aluno por refeição para uma escola. Porra, 50 centavos. Não dá nem pra comprar um creme cracker, né? Entendeu? Então como é que você vai alimentar essas crianças para que elas possam aprender tendo a barriga cheia? Não Sim, tem que como, investir, cara. tem que investir. É um faz de conta danado. Aí você submete aos professores, tem que administrar todo esse sistema de crianças com fome, que não conseguem se concentrar, que tem problemas em casa e etc. A gente perde completamente o foco. Com certeza. Mas, tipo, que a solução é educação é meio que...
meio que todo mundo sabe, né? E, tipo, mas o problema é, o sistema político brasileiro, ele é tão feito pra dar errado que eu realmente acredito, e eu sei que vocês pensam ao contrário, e que bom que tem gente que tem esperança ainda, mas eu realmente acredito. Lá vem o niilista. Lá vem o Joker. Não tem jeito, ok, não tem jeito, cara, não tem jeito. Tudo uma merda. Vai tudo se explodir mesmo. Não tenho mais o que fazer. Eu sou monarca e quero que tudo se foda mesmo, porque todo mundo vai se Não, foder. eu não quero que se foda, mas é que é o que eu prevejo, entendeu? Porque se você for pra pensar, você acabou de falar, o Vietnã tá indo mó bem agora. Porra, será que a guerra não ajudou eles a darem valor à nação deles, entendeu? É uma outra experiência como nação. O Brasil não, a gente não passa por nada, entendeu? Parece que a gente só vai começar a acordar e falar assim, mano, realmente tem um país aqui, né? Tem que fazer o dever de casa, fazer um país direitinho. Só vai acontecer isso quando dá uma merda muito grande. Então eu tô só esperando dar uma merda muito grande. Sabe tá onde ligado? Meu começou Deus isso? do céu. Não, peraí. Depois dessa atrocidade, da qual eu repudio veementemente, atenção, ministro Alexandre de Moraes, eu acho que a educação não é só, todo mundo sabe o que é educação e todo mundo sabe o que é investir. Porque aqui no Brasil, a gente já tem hoje um gasto grande com educação. Só que isso não é bem gerido e isso tem um investimento que a gente vive falando, que é da pirâmide de investimento de educação, que é a nossa invertida, né? Que a gente tem muito mais no ensino superior do que no ensino básico. Sim. E esse país se desenvolveu investindo no ensino básico. Mas mesmo no investimento no ensino básico no Brasil, ele é mal gerido. Sim, Né? sim. O Beraldo tava falando ali dos 50 centavos por repasse de merenda. Eu provei uma emenda na Comissão de Finanças e Tributação para reajustar a merenda. Aí o Bolsonaro foi lá e vetou, né? Já começa aí. Né? Tem menos de um babalu por criança sendo repassado pela União e o Bolsonaro vetou isso, né? E não vetou o orçamento secreto, beleza. Mas um outro ponto é também O como... orçamento secreto mantinha ele no poder. Também é como... Mas mantém ele, não ele no poder, mantém ele fora da cadeia também. Bom, Mas, verdade, poder realmente ele não tem. Mas um ponto da educação também é como, né? Porque aqui você tem, muitas vezes, cidade que tem dinheiro, mas que não tem a menor ideia de como gerir. Às vezes o cara simplesmente não sabe o que fazer sobre educação. E tudo que ele escuta sobre educação, de gente que se diz especialista em educação, é, na verdade, sindicalista, que só sabe defender interesse classista. Né? Uma das coisas que... Bom, uma autoridade japonesa também, que eu não vou falar qual, para não causar um incidente diplomático, com qual eu conversei, né, no Brasil... se chocou com duas coisas, né? A primeira coisa que se chocou é, tipo, o ministro supremo da entrevista. É chocante isso. Tipo... Deixa só ele descobrir que ele também ignora a Constituição. Como assim da entrevista? Tipo, o cara fala abertamente, assim, tal, ele não escreve, assim, não se manifesta nos autos e tal. Ele fala sobre o processo que tá andando, ele fala sobre político, ele dá opinião, né? Esse foi o primeiro choque. O segundo choque as escolas ficaram fechadas durante tanto tempo, cara. Vocês abriram bar, vocês abriram praia, vocês abriram balada antes de abrir escola. E aí você fala pro cara, os próprios sindicatos de professores foram os que mais defenderam deixar as escolas fechadas. Aí o cara, como assim, cara? Aí você vê muitos especialistas em educação falar, não, porque aumentar mais o salário, porque aumentar mais o gasto. Mas no final das contas, ele não tá se preocupando com vários dos pilares que envolvem a qualidade de um aluno na sala de aula. Por isso que eu digo que não é todo mundo sabe o que é educação. Na verdade, a maioria das pessoas não sabe o que fazer em relação à educação. Primeiro, evasão escolar. O sujeito precisa estar na sala de aula antes de qualquer coisa. Você pode ter o melhor professor, você pode ter a melhor aula, você pode ter a melhor infraestrutura. Se não tem um aluno lá, não adianta aprender nada. Então esse é o primeiro ponto. Evasão escolar, que triplicou, né, depois da pandemia pra cá. E vai aumentar ainda mais. Caraca. Pela segunda razão. Tenebroso. Pela segunda razão. 40% das crianças hoje, o analfabetismo infantil está em 40%. Caralho. De quem tem entre 7 e 8 anos de idade. Sério? 40%. Caralho, isso Cara, analfabetismo, assim, total. E você acredita que tem chance, tá? Entendi. Calma. Eu tô falando do como dá pra fazer. E dá. Porque há Você 60... tá falando de como tá uma merda, né? Não, eu tô falando de como dá uma merda, mas como dá pra fazer? Há 60 anos atrás, a Coreia do Sul tá pior que a gente. E conseguiu mudar. Só que eles são... Eles são o quê? Não Eles são vem, asiáticos, não cara. eles são Asiático é disciplinado, Não, inteligente. não, Ele valoriza a honra, Não, valoriza concordo- virtudes. Não, tudo bem, eu concordo com tudo isso. Mas eu não acho que a gente seja incapaz de passar por uma experiência
em que a gente se desenvolva como nação. Não, incapaz não, só dessa precisa maneira. a gente se fuder muito antes. Não, então, não acho. A gente já está se fudendo muito há muito tempo. Não, ainda dá pra ficar pior. Não, sempre dá pra ficar pior. É. O país nunca fecha o CNPJ, assim. Sempre dá pra piorar. Sim, não tá ruim o suficiente pra fazer a galera acordar ainda. Tá ruim o suficiente. O cara tá tão preso na ignorância que mesmo estando ruim o suficiente, às vezes ele vai pra rua pra pedir um negócio que é pior ainda pra ele, né? Então, tem isso também da 40% de taxa de analfabetismo. Então, a gente precisa fazer um programa, e o governo já demorou em fazer isso, um programa emergencial para recuperar essas crianças, para essas crianças estarem na sala de aula. Mas primeiro, evasão. Precisa ter busca ativa, né? O que é busca ativa? É a escola ir atrás do aluno que falta. Ligar pros pais. Ligar, ir pra casa do cara e tá integrado com assistência social, que esse é um projeto que a gente aprovou lá na Comissão de Educação, integrar com assistência social, integrar com segurança pública também. Por quê? Porque às vezes o aluno não vai pra sala de aula porque não tem uma cesta básica, porque tá passando fome. Às vezes ele não vai pra sala de aula porque ele tá apanhando do pai. Então precisa chamar a polícia, precisa chamar o conselho tutelar. Às vezes ele não tá indo pra casa porque estão gastando todo o dinheiro de casa com droga, com bebida, né? Ou em assistir, sei lá, em mandar dinheiro pro podcast do Monark. O cara tá viciado. Essas pessoas não existem, infelizmente. Manda tudo pra lá. E aí, você precisa dar assistência pra dar a cesta básica, você precisa dar segurança pública pra dar medida protetiva e dar escola pra chamar o aluno de volta pra sala de aula. Então, integrando tudo isso pra ter a assiduidade. E outra coisa que eu acho que precisa ser implementada, e é um projeto que eu tô desenhando, é um bônus de assiduidade que já funciona. E por que eu tô falando aqui de esperança e que dá pra fazer? Porque nós temos experiências boas aqui dentro do Brasil. O Ceará. A gente não precisa copiar. Também! A gente não precisa copiar de outros países, né? Então, o Paraná... Seria bom copiar dos outros países. Não, tudo bem, mas eu tô dizendo que Não, tem coisa que entendi, funciona entendi. aqui. Claro, entendeu? claro. O Paraná tem um bônus de assiduidade, né? Então, quanto mais os alunos comparecem... Ah lá, ficou feliz o paranaense ali. Quanto mais os alunos comparecem, mais o diretor ganha de bônus no salário dele mesmo pra incentivar. Acho legal isso aí. Quanto mais avança na nota, também você tem um bônus. Né? Ou seja, Isso é inteligente. você tem um incentivo para as coisas darem certo. Tem outra coisa, que é o que deu certo no Ceará, que é o ICMS educacional, que é uma coisa que, inclusive, os nossos candidatos a deputado estadual defendem aqui. O Guto Zacarias é um dos caras que mais fala disso, que defende educação financeira nas escolas, etc. Que é 44777. 44777. Que é basicamente, que é engraçado, que é o único pregão que eu não tô aqui, você já sabe o número dele. Mas olha aqui, ó. Você tá aí. Eu não traio meus estaduais. Entendi. Mas eu falei do Guto, eu que puxei ele. Aí, o ICMS educacional, que é tipo, é muito simples. O município que não dá resultado na educação, ele vai receber menos repasse de ICMS. Sim. Porque a nossa lógica hoje é invertida. Qual que é a lógica de hoje? Quanto pior, mais dinheiro a gente manda. Quanto pior for a educação, mais aquele prefeito precisa de dinheiro para resolver o problema. Quando no final das contas, aquilo ali é um incentivo para incompetência. Faz sentido. A intenção é boa, mais uma vez, né? Vamos ajudar quem precisa mais e etc. Que é a mesma intenção do nosso pacto federativo, né? Vamos ajudar os estados mais pobres, não sei o que. A gente tá há 80 anos tirando dinheiro de São Paulo. E há 80 anos... Os estados mais pobres que eram para se desenvolver, alguns se desenvolveram e outros não se desenvolveram com esse dinheiro e tudo mais. Mas muito bem, levando isso para a educação. O incentivo pro município ter uma boa educação, né? Aula. Cara, uma coisa que precisa ser implementada e com força é a Base Nacional Comum Curricular. É ter a aula que está programada para ser dada. Porque muitas vezes, ou você tem um problema de formação do professor, que ele não sabe a aula que é para ser dada. Ou você tem um problema no material mesmo, que não chegou. Tinha que ter material escolar mais. Dá um tablet pra cada um, acabou. E um monte de PDF. Pode ser também. Não, é uma saída. Sabe o que o Paraná fez? Eu falo muito do Paraná porque eu conheço bem o secretário de educação lá. Colocou uma TV em todas as escolas. Legal. Preparou aula para todas as matérias. E aí, o professor passa a aula, né, na televisão. E o secretário, pelo aplicativo, ele consegue acompanhar quais salas de aula tiveram quais aulas em quanto tempo. E todas as aulas de todas as salas de aula têm a mesma aula no mesmo horário. Então, todas as aulas da rede pública, o aluno está tendo aula de matemática segunda de manhã. O aluno está tendo aula de português. Porque ele consegue acompanhar exatamente como está o progresso de cada escola em cada disciplina. Comparar, né? Mas isso aí é engessar a aula do professor. Não, porque o slide é editável.
Não, porque o quê? O slide é editável. Ele consegue editar a aula, o professor, pra Entendi. colocar uma Mas o coisa tema lá, não. pra ele mexer. Não, o tema de cada aula o aluno tem que sair sabendo, mas Sim. o professor pode adicionar alguma coisa, colocar de outra maneira, né? E o que funcionou no Ceará, né, é o CMS educacional, né, trabalhar com bastante educação básica, principalmente com gestão. E em Pernambuco, que funciona muito bem, o ensino médio. Que é o ensino médio de tempo integral, principalmente. Que o sujeito no contraturno tem reforço da aula que ele não conseguiu fazer, tem atividade física, tem aula de programação, tem aula de robótica, que é coisas que vai agregar muito pro mercado de trabalho, porque uma das razões da evasão escolar é também o currículo. É o sujeito não enxergar na sala de aula aquilo que ele vai enfrentar lá fora. Porque não tá lá mesmo. Porque não tá lá. Exatamente. Aí o Como cara que a gente fala... não ensina em programação? cara- Programação é tipo, tem que estar no... Exato, Na primeira sim. série, o cara já tinha que E aprender veja programação. só, adivinha só quem conseguiu aprovar programação e robótica? Quem? Quem conseguiu aprovar programação e robótica no ensino básico? Kim Kataguiri conseguiu aprovar Boa, programação cara, e legal. robótica no ensino básico. Legal. Agora, o executivo precisa implementar. E aí a gente Aí precisa fudeu. estar em cima pra que implemente de uma maneira decente. E outra coisa, não é só incentivo... em relação à formação de professor, tem outra coisa que funciona muito bem no Japão e que tem em alguns estados, acho que tem, salvo engano, tem no Ceará também, é uma coisa que funciona bem, que é o professor formador. Então, aquele professor que é bom, aquele professor que sabe dar aula, que tem uma boa didática, ele tem 40 horas de carga horária, né? 20 horas ele dá aula para os alunos. As outras 20 horas ele dá aula para os professores, colegas deles da rede. Legal. Para ensinar como ensinar. Legal. E aí os outros professores se tornam multiplicadores da didática daquele professor, e aquele professor recebe mais por estar dando aula para outros professores. E isso se espalha, né, até a rede toda, basicamente, ter um mínimo de qualidade didática e os alunos aprenderem. E mais do que isso, não só tem incentivo para o professor e para o diretor, tem incentivo para o aluno. Tava falando hoje mais cedo até, acho que o Beraldo escutou, sobre um programa que tem na Secretaria de Municipal do Rio de Janeiro, que é, tipo, 60 melhores alunos da rede são mandados pra NASA e pra Disney. Que é pra, tipo, o cara pensar, mano, Que da hora, olha que existe. olha onde eu posso ir. Sim, também. E, cara, se eu estudar tanto a ponto de chegar nisso, eu posso ir pra NASA e pra Disney, cara. Eu quero imaginar o cara, primeiro, o cara, mano, vamos ir pra Disney, uau! Depois o cara, eu vou conhecer a NASA. Tipo, a NASA, né? Tá no imaginário popular, a NASA. Sim, porra. Não, e sendo tipo, Rio a de Janeiro, se referência. você olhar o custo de cada aluno para fazer essa viagem, provavelmente em São Paulo dava para levar 600 alunos, ao invés de 60, né? Deve ser Exatamente. 100 Não, mil dólares imagina, por aluno no imagina um orçamento programa do Rio federal. pra isso. Porque o ponto não é nem a quantidade de alunos que vai. E o ponto não são nem os alunos que vão. O ponto é você colocar A na cabeça do expectativa. cara que ele tem a perspectiva de um dia ir lá. Porque mesmo se ele não conseguir, ele vai pensar, cara, eu tenho essa capacidade, eu podia ter feito isso na escola. Imagina fora daqui o quanto eu posso ganhar, o São quanto as eu posso oportunidades crescer, da vida, né? a oportunidade que eu posso ganhar. Sim, sim. Então, dá pra fazer, tem experiências boas aqui, e é justamente por isso que você não pode ser igual o Monark, que fica indo lá no talk show, né, com um batom de um lado pro outro, assim, triste lá porque ele sofreu bullying quando era criança, né, e querendo matar todo mundo. Essa última parte não é verdadeira. O resto... o resto todo mundo vai se matar sem fazer nada. Essa é a questão. Ah, o ponto. Olha, mano... Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.